isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, Jesus morreu na cruz por você. Se só existisse você nesse mundo, nesse planeta, ele ia morrer a si mesmo. Ele pagaria o preço só pela sua vida. Olha que demais isso. Então veja que Deus, ele se une a nós numa condição individual. Ele trata com indivíduos, não é com massa coletiva. É no pessoal, naquilo que cada um é. Então, aí é que a religião falha, né? Porque a religião é toda falha. É óbvio que existe a religião correta, conforme Tiago diz na carta dele, ok? Ele fala bem que tem a religião correta, né? Que é a doutrina exata de Cristo Jesus, a vida dele. É isso aí. Outras coisas que eles ficam formando, tá fora do padrão Deus. Que, sabe, Deus, ele esqueceu de mim. Não, isso aí é invenção. Como que Deus pode esquecer? A mente do nosso Deus não falha. Ele esqueceu os nossos pecados. Gente, isso está certo, mas a religião não fala isso. A religião não fala isso. Não. Né? Você já ouviu a religião falar que ele esqueceu, que você não precisa mais se preocupar, sabe que, assim, ele nunca vai te condenar, não. Isso aí, o que você fez para você estar levando esta vida? Sabe, Deus está te castigando, porque você precisa de uma lição na vida. Isso não existe, isso está errado. Deus não nos trata com esse tipo de lição. Deus nos trata com amor quando Ele vem nos corrigir. Você entende? Por mais duro que seja a palavra, porque exige uma correção, um alinhamento, porque é duro para nós. Mas não que Ele está nos tratando com dureza. É o máximo isso, você tem que ter revelação disso. Que Deus te chama pelo teu nome. Não é para te castigar, para que você se aproxime dele, quer dizer, indivíduo. É uma pessoa que Ele está tratando individualmente, é você. Ele te chama pelo teu nome. Isso é maravilhoso. E Ele está te chamando, todo dia Ele te convida. Não, tá assim. Você não veio uma coisa, acho que eu devia de orar. É Ele que te chamou. Você não soube que era Ele. Você achou um pensamento vago que veio e não deu importância, porque Ele ia fazer algo na tua vida. Você estava precisando de alguma coisa para Ele ou ajustar, ou te livrar, ou te dar, te alinhar. Não, nunca veio isso no seu coração? Claro que já, porque você tem um espírito nascido de novo, onde Deus fala. Então siga este mover do Espírito, e você vai começar a se acostumar a ouvir a voz dele. Porque se você quer andar com Deus, você tem que ouvir a voz dele. Todos nós ouvimos, vocês todos, os que estão em casa, todos ouvem. Todos que nasceram de novo ouvem Deus. Mas não percebem que aquela é a voz de Deus. Porque querem uma manifestação, sabe assim, com algo que nem um rojão, com fogos e coisas. Não, ele é tão delicado. Como essa voz que te chamou para você ir orar aquela hora. E você, não, é bem que podia. Não, agora não. É porque era para você largar o que você estava fazendo. Era para ir, Ele ia se comunicar com você. Então essa é a voz de Deus, veja, que Ele trata com você com individualidade. Ele está falando com você. É o seu Deus, por isso que Ele te ama, Ele te ama. Ele tem você nele. E Ele foi e entrou na sua vida, porque você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. O mesmo Espírito de Jesus Cristo está em você, é o mesmo, que se uniu com o seu Espírito. Não é um outro Espírito, um terceiro ou quarto Espírito. Não existe. Não está cheio de Espírito aí dentro, não. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, mais o seu. Não, isso não existe. É o Espírito de Deus. É chamado Espírito de Deus. Ou o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus Cristo. Espírito de Deus.
Ele veio e se uniu ao seu, está escrito aqui. Toda hora eu estou mostrando essa escritura aqui, né? Ele veio, se uniu ao seu, ficou um espírito só. Então eu e Deus, você e Deus é um espírito só agora. Onde você está buscando Deus? Na rua, na esquina, em alguém, numa situação? Não. Lembra Elias que ele foi fugir de Deus depois de tudo aquilo? Não, ninguém é para fazer o que Elias fez, vai. Elias, ele teve sim a presença de Deus, ele tinha a unção do Espírito Santo, que Deus agia nele, mas agiu carnalmente. Foi se esconder na caverna, de medo, ela vai me matar, Jezabel, ai, vai acabar com a minha vida. Acabou de orar com fé, descer fogo do céu, que engoliu a água. A água tinha que apagar o fogo, não o fogo acabar com a água. Olha o poder. Está liberado nas nossas vidas, no seu espírito. Porque você nasceu de novo, o mesmo espírito de Deus está no seu espírito. Você tem que aprender a andar nisso. Isso é vida cristã. Isso é evangelho. Não é ficar falando, discursando. Isso aí não resolve vida, gente. Pra que eu vou ficar agora querendo discursar? Tem que ver esse poderzão aqui acontecer, mas é com o meu relacionamento com Deus. Todos nós, pensa nisso. Aí ele foi se esconder, Elias, na caverna. E para ver o que Deus ia falar, aí veio o terremoto, aquela coisa mexeu tudo, quebrou. Deus não estava lá. Depois, então, gente, veio um vendaval. Deus não estava lá. Mas depois veio uma brisa, tão só, igual essa que você está, te refrescou? Não está aquele calorzão lá de fora, não. Não refrescou essa brisinha? Aí ele ouviu Deus. Porque é no silêncio do seu coração, é no seu espírito. Isso quer dizer o quê? Você tem que parar de prestar atenção em tudo. Em tudo. Aquilo. Está comandando a vida. Você que está comandando a vida. Não é Deus. É Deus que tem que comandar. Então Deus fala, vem aqui orar. Nossa, seria bom se eu fosse ler a Bíblia. Não, acho que era bom se orar em línguas. Ah, não, é que isso é depois, eu já tenho o meu horário. Tem horário com Deus. Ele pode chamar a qualquer hora, porque o vento bate, você não sabe de onde. Assim é o mover do Espírito, não é que Jesus falou para Nicodemo? Você não sabe que horas que ele vai mover, que ele vai ver. É a hora que é a hora precisa, que é uma hora necessária para ele agir. Passou? Aquilo passou. Depois você que vai aguentar o que você vai enfrentar. De repente, ele ia te fortalecer para uma situação. Por isso que Jesus falou para os 3 discípulos que estavam dormindo enquanto ele estava em agonia lá, na pedra lá longe. Mas vocês estão dormindo até agora? A carne é fraca, meu filho. O que vocês estão fazendo? Era hora de vocês estarem orando, porque eu estou orando pelo que eu vou passar. Vocês nem sabem o que vocês vão passar. Estão dormindo. Pensa nisso. Você nem sabe o que você vai passar. E você está dormindo? O que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo com Jesus. Eles fugiram. Decepcionados. Medo. Tipo assim, agora nós estamos perdidos, acabou tudo. Frustrados, porque o mestre morreu e agora? Se eles tivessem orado, eles estariam preparados no Espírito. Eles estariam junto com Jesus. E o Espírito Santo ia lembrá-los de tudo que Jesus falou. Que Jesus falou, daqui 3 dias, essas pedras vão cair, não vai haver pedra sobre pedra. Mas no 3º dia será refeito. Ele estava falando dele. Que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E ninguém entendeu nada. Então, é o Espírito. Se você não tiver o seu Espírito ligado com o Espírito Santo, você não entende o que Deus fala. Você quer entender com a tua cabeça? Você não vai entender. Só depois que eles foram cheios com o Espírito Santo que eles entenderam tudo e Pedro fez aquela pregação maravilhosa. Vocês estão acompanhando? Então, há um mover do Espírito na sua vida porque você aceitou Jesus. Você até vai lá, lê Bíblia, Senhor te louvo, você procura, mas depois ele vem atrás de você. Mas você deleta ele. Você prende ele, limita Deus. E aí você vive nas limitações da vida. Então o Senhor quer tirar isso de todos nós. Cada dia eu aprendo mais sobre essa limitação ser anulada na minha vida, porque Deus não tem limites.
Está escrito em Salmo 78. Deus não tem limites e nós colocamos limites nele. Você tem só o tanto que você quer de Deus. Você está nesse tanto que é o tanto que você quer. Mas você pode ter mais, porque Deus não tem limite. O anjo falou para Maria, não tem nada impossível para Deus, Maria. E vai acontecer. Porque isso era um impossível. Quer dizer, isso é demais. Como que isso vai acontecer? Vocês estão me acompanhando? Então, ele trata com você como um indivíduo único. Isso é exclusivo. É você. Sabe, ele escolheu você, colocou para cá, à parte. Ele fez isso. Agora você é meu, você é minha. E eu quero esse relacionamento com você. Eu quero uma intimidade para você me conhecer, ser valente e ser forte. Nesse mundo derrotado, nesse mundo destruído. E para não ficar pensando que Deus não quer fazer nada com você. Cadê esse Deus? Eu oro, não acontece. Uai, você não está ouvindo ele? Então você nem sabe o que você tem que fazer. Você fica assim, ó, pesca naquelas pescarias da quermesse, né? O peixinho na areia, você nunca consegue pegar ele. Você fica tentando adivinhar cadê Deus. Ele está dentro de você. Você tem que ter a revelação da palavra de Deus. Lendo, estudando, seguindo esses ensinos que vão te ajudar e muito. Quando você ouvir, você tem que estudar para você aprender. Como que é isso? Como que eu vou praticar? Aí o Espírito Santo te ajuda na hora. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. Eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Claro, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos bem-vindos aqui, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã que estamos congregando juntos, né, louvando o nosso Deus. Viemos aqui, nos reunimos aqui para exaltar esta glória do nosso Deus, porque Ele é glorioso. Então, gente, é só benefício quando nós fazemos isso de coração, né? Exaltar Deus, reunir para exaltar Deus. Tem gente que se reúne para acabar com os outros, não tem? Nossa, tem muita reunião que é isso aí, mas não é o caso. O nosso caso, nós nos reunimos para glorificar esse Deus que nos abençoa nesta reunião. Isso que é maravilhoso. Toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, na presença desse nosso Deus, nós somos beneficiados. Somos abençoados. E demais da conta. Porque a gente não sai do mesmo jeito que a gente entra se o coração está aberto. Porque Deus está ministrando. E Deus está sempre dando força e coragem, ou não? Amém. Sempre. Deus nunca desencoraja ou frustra. Isso é conversa de diabo de religião. Não. Deus, Ele dá a força. Vai em frente que você vai conseguir. Não é assim que a gente treina as crianças? Não, você consegue. Ou é para fazer a primeira letrinha? Não, faz. Não vou fazer. A criança às vezes quer desistir. Não, vai. Não é assim? Sempre. O professor está insistindo para aprender, a mãe, o pai, na educação. Deus é a mesma coisa, Ele está nos educando. Como que nós vamos andar nesta filiação? Aonde Deus é o nosso Pai. Né? Nesse relacionamento. É o máximo isso, gente. É uma vida verdadeira. Essa é a verdadeira. Ele nos criou. Então, hoje eu quero falar aqui como que nós vamos nos preparar para o futuro. E o futuro, vamos começar nesse ano, né? Porque tem muita coisa que está acontecendo no mundo, o pessoal está meio indeciso, medo, confuso, não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, nós precisamos da palavra de Deus, da orientação de Deus, dessa comunhão com Ele diária, para nós não sermos pegos de surpresa com coisas ruins, porque no decorrer de um ano acontecem coisas boas e coisas ruins. Mas aquele que se une ao Senhor, que ouve a voz do Espírito,
que este Deus guia os passos, Deus prepara com a palavra dele, com o que ele fala, o coração deste indivíduo, crente, nascido de novo, para o que há de vir, ter força e vencer. Saber vencer. Agora, quem está dispersivo, quem não está ligado a isso, as coisas vêm, as surpresas vêm, porque são surpresas. Elas podem ser boas ou ruins. Quem não está preparado, a surpresa vem e o mal acontece na vida da pessoa. Então, nós estamos começando um ano, estamos nos primeiros dias do ano 2026 e o Senhor quer nos preparar para as surpresas boas, que Deus sempre põe o bem. Deus não está paradão, deixando tudo rolar e pro ralo. Não. Nós é que temos que estar alinhados a Deus e saber ouvir Deus, para nós recebermos. Então não é para ter medo. Vocês estão ouvindo as notícias? Não, nem sei, não quero saber. Não, eu vi uma manchete, mas e daí? Quem vai resolver isso? Tem algum homem resolvendo alguma coisa? Não, está só atrapalhando. Está muita confusão. Só se Deus entrar no meio, alguém ouvir. Mas na nossa vida é diferente. Nós não dependemos disso. Nós dependemos da pessoa do nosso Deus, através da palavra de Deus. Então, por isso que existem as palavras proféticas. Deus usa ministros dele para alertar, trazer palavras proféticas, e ninguém tem que ter medo das palavras proféticas, porque as palavras proféticas verdadeiras são sempre consolo, força, uma direção, paz, sabe? Traz uma coisa que te levanta, que te fortalece. Então é diferente dessas palavras proféticas religiosas, que as pessoas só sabia que vai acontecer um mal na tua vida. Então, eu quebro agora, em nome de Jesus. E você que está dando a palavra, que se cuide para que não seja na tua. Em nome de Jesus, porque eu também não quero que seja na sua. Agora, cala a boca, não vem com essa coisa. Tá valendo? Então, quem sabe ouvir Deus e andar na palavra, não fica escutando palavrinha profética religiosa, que é o que rola por aí. Porque o diabo usa a mente, é só coisa ruim que o diabo fala. O mundo está programado para ficar pior. Mas é óbvio que nos últimos dias o Senhor vai dar o avivamento rápido. Nós estamos vendo um mover do Espírito aí que está acontecendo, né, gente? Inclusive no Irã, né? Vocês estão vendo as mulheradas queimando as burcas lá em praça pública, ninguém mais quer isso. E eu ouvi e vi uma estatística feita no Irã que 70% das mesquitas foram fechadas porque não tem participante. O povo nem está indo mais. Então, não é que nem... Isso aí é uma condição espiritual, vocês sabem isso. Dominar uma pessoa é uma condição espiritual, maligna ou de Deus. Então, está havendo um levante do Espírito. E é isso, é uma coisa rápida que Deus vai fazer para ele chegar. Amém, queridos? Então, nós estamos vivendo os dias de Noé, sim, Senhor, conforme Jesus falou. Se você examinar tudo que está havendo neste mundo, nós estamos vivendo os dias de Noé. Está já alinhado a condição para Jesus vir, mas ninguém sabe. Pode demorar mais 4 anos, mais 5, pode ser já, pode ser esse ano, a gente não sabe. Ninguém sabe, mas por isso que nós temos que estar preparados, não com medo. Você não pode ter medo, isso é diabo. Eu já não trouxe aqui, semana passada, sei lá. Gente, vai lá no site, todas as pregações estão lá. Não é para ter medo. Jesus não te deu um espírito de medo, te deu um espírito de ousadia, coragem, mente sã, palavra. Então as palavras proféticas de Deus não são para acabar com a vida do crente, mas é para exortar, consolar, ensinar. Então Paulo, ele, se vocês olhar bem aqui que ele escreveu mais ou menos metade do Novo Testamento, e todas as cartas dele, ele está sempre dando muita ênfase às profecias, sabe? Elas são tidas como algo muito importante, segundo a visão de Paulo, é importante isso. Então, se você conhece alguém que Deus dá uma palavra profética verdadeira, é com essa pessoa que você tem que se alinhar, que você tem que ter comunhão,
o mais tempo possível para você ser fortalecido com aquelas palavras. Caso contrário, não tenha com outros que não tenham a palavra correta profética, ok? Porque pode destruir até a sua fé. Então, abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ver, então, o versículo 18, que aqui ele está falando da profecia dada para Timóteo. Então, nós vamos começar aqui. Ele diz assim, olha, este é o dever de que te encarrego. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Paulo está dizendo para ele. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Quer dizer, você já recebeu palavras proféticas. Então, combate firmado nelas o bom combate. Então, nós temos uma palavra de Deus que nos dá direção para lidar com o nosso futuro. E é isso exatamente que nós temos que fazer, o que ele está dizendo para Timóteo. Nós temos que combater o mal com a palavra profética que Deus está dando. É isso que ele está falando. Você não desanima, você vai combatendo com a fé, o bom combate. É um combate de fé contra as trevas, contra o mal, contra o que quer vir para destruir a sua vida. Olha, é o máximo, olha. Então, esta é a palavra que Deus está dando para nós neste ano. Esta é a palavra profética. Não é que vai, bom, pode acontecer mil coisas, mas não naquele que está ligado a Jesus Cristo. E nós vamos ver muitas escrituras aqui prometendo esta proteção, né? Então, Deus sempre quer nos instruir quando Ele vem com a profecia. Ele quer dar a visão para nós, como que nós temos que fazer. Porque se você é um ser espiritual, obviamente você porque você nasceu de novo, mas se você não está ligado com a sua vida na parte espiritual e carnal, você acaba sendo um ser carnal que não ouve Deus, não tá certo isso. Deus quer que você ouça, segundo a Bíblia, o que Ele diz, para Ele te instruir, como você vai agir, que Ele vai te dar direção. Então você não precisa temer, entende isso? Porque Deus vai te guiar. Como que você vai fazer para você ser abençoado? É o máximo isso, gente. Tá? Por isso que você tem que ouvir Deus, por isso que Ele está falando aqui, ó. Lembra do que Deus já te falou e segue no combate com a fé. Dentro do que Deus falou para você. O que Deus falou? Se não veio uma palavra profética de algum ministro, tem a palavra profética da Bíblia. Porque todas as palavras da Bíblia são proféticas. São profecias para nós. Principalmente aqui no Novo Testamento, tá? Então, para o nosso futuro, nós temos que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus, sim, senhor. Como eu dei o exemplo hoje. Ele falou para você ir orar? E você nem ligou? Ele está falando. Ou qualquer outra coisa. Ele faz você lembrar e até visualizar uma cena aonde você entendeu, você ouviu até. Nesta situação, você tem que fazer assim. Mas você não faz porque você não acredita que é Deus. Por isso que você tem que orar mais em línguas. Para você ficar afinado. Ora mais em línguas. Você está entendendo? Você está lá bem paradão de repente. E aí você lembra de uma cena, uma situação. E você, quer dizer, isso Deus está falando. Ele fala em visão, é isso aí. Espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? É assim que eu tinha que fazer, é assim que eu tenho. Então é para você. Ele falou. Ele está te instruindo. O que você tem. Então presta atenção. Não fica pensando e deixando isso voar. Se você ora muito em línguas, é Deus que está falando e te protegendo. Por isso que nós temos que estar ligados à palavra. Tudo que Deus fala é contra o mundo. Então, peraí, mas isso é muito diferente. É lógico. É para você seguir o diferente que ele está dizendo. Você tem que tomar cuidado com o conceito do mundo, de todas as coisas, que são trevas, que nós éramos de lá antes e fazíamos, e não é assim a conduta correta. Para você ser abençoado no seu futuro.
Tá valendo? Você que vai ver na sua vida. Não, mas eu sempre fiz assim. Porque, não, mas Deus está falando que não. Ele vai forçar, trazer novamente a visão para você. Ou falar. Mas você pensa que é o seu pensamento, você pensa que é a tua ideia, não é. É o querer de Deus. A vontade de Deus é isso. Porque você está se aproximando dele, você está recebendo a vontade dele. Então veja como você não tem noção do que é a vontade de Deus. Você está achando que ele fala assim, não, a minha vontade hoje, calor, chupar sorvete. Ele não vai falar isso, não é isso. Ele está pondo a vontade dele no seu pensamento, para você querer e ter. Ele está falando. Estão me acompanhando? Mas é uma coisa, ele vem, na oração ele está continuando com aquilo. Sempre a mesma coisa. Então, ai Deus, é isso que o Senhor quer, Espírito Santo. Então me ajuda, entendi. Eu tenho que fazer isso e eu vou seguir. Porque se eu seguir o que Deus está falando, Ele está me preparando e fortalecendo com essa visão. Eu vou ser abençoado e Ele vai poder agir na minha vida com grandes bênçãos. Gente, às vezes eu tenho que romper com coisas que sempre foi a raiz da minha vida. Ai, mas é difícil, então vai levar 1 ano. Ele falando todo dia aquilo, mas eu não tenho coragem. Ah, mas eu não tenho coragem. Mas tá pouco com ele, ora em línguas. Você vai ficando forte, sabe, valente igual o leão e o urso. É por aí, você vai para cima das trevas. Agora é isso aí, acabou. É isso aqui que ele está falando, combatei o bom combate. Porque é você que tem que dar o passo na sua vida para ela melhorar. Mas é dentro da visão de Deus. Por isso que você tem que ouvir Deus. Tá valendo? Nossa, é só com a força de Deus. Isso é maravilhoso. Gente, você fica liberto, você fica à vontade, você não sofre, porque você está sofrendo porque você está fazendo coisas que Deus não quer que você faça. Mas você não tem força. Foi bem o que eu falei ontem, que então, com esta graça que está em nós, nós temos, através da fé, a condição de fazermos coisas que nunca nós iríamos fazer. Íamos ser escravos até o fim da vida. Porque a visão era terrena. Porque a visão era demoníaca, trevas. Mas a partir do momento que você começa a ter a visão de Deus, você vai sendo levado para um lugar onde você vai ser liberto. Não pensa que ele vai te libertar primeiro, agora. Não, você tem que dar o passo. Que jeito que Deus abriu o mar para Moisés? A hora que ele pôs o pé, tá batendo água lá, no pé dele. E de Josué, no Rio Jordão. Quando ele pôs o pé, estendeu o cajado, o mar abriu. A hora que você fizer o que Deus falou, está feito o negócio. Ele vai te abençoar. Só que custa. Custa o quê? A sua decisão. Nossa, é difícil. Você paga um preço para andar. O preço é esse. Largar a mão das trevas. Que você nem sabe que você está enlaçado pelas trevas. Que você é um escravo das trevas. Do diabo. E fica lá querendo ver se Deus muda essa situação. Não vai mudar. Então não é que essa conversinha de oraçãozinha que muda. Vocês estão me acompanhando? Ih, é só balela. Vocês estão entendendo, hein, gente? Eu estou tentando explicar o que Deus faz comigo. Que é assim que é. Então você vai ter que buscar isso orando em línguas. Que ele vai começar a fazer com você. Ai, eu estou entendendo. Você vai crescer espiritualmente. Porque você tem que parar de fazer coisas, certas atitudes, etc. Que é isso que te escraviza. E você não percebe que é essa a escravidão da tua vida. E você vai sofrendo, tá? Então é desse jeito que nós temos que nos preparar para o futuro, ouvindo Deus, para você ser abençoado. Isso é maravilhoso, tá? Por isso que lá no Evangelho, eu não sei quantas vezes que Jesus falou, quem tem ouvidos ouça, não foi? É isso, porque você tem que ouvir Deus. Não é com esse ouvido que você está ouvindo a minha voz, não é com esse que você ouve Deus. É com o seu espírito. O seu espírito tem um ouvido. É ele. Então você tem que ativar o teu espírito. Eu falo, não é mesmo, Espírito Santo? Então, mas vem cá, Espírito Santo. Mas eu estou pensando assim. Mas é porque a palavra de Deus diz. Então é isso. Não é mesmo, Espírito Santo? E ele vai se envolvendo comigo e vai aumentando.
E eu vou entendendo. Mas então quer dizer que eu tenho que fazer isso. Eu estou entendendo, mas eu não posso errar. Eu preciso de mais confirmação. Eu passo tempo com Deus lá. Em vez de eu ficar escrava, que nem eu era antes, fazendo coisa que não tinha a ver. Mas isso não quer dizer que eu tenho que limpar minha casa, fazer comida, lavar roupa. E cadê a mulher que faz? Não foi embora, eu tenho que fazer. E daí? Eu tenho mais força que antes. Eu faço isso tudo, mas meu tempo é de Deus. Eu estou lavando roupa, pendurando roupa no varal e estou conversando com o Espírito Santo. Ah, entendi, então é isso? É o dia inteiro eu estou em comunhão com meu Deus. E não é peso nenhum fazer isso que eu faço. Tá cheio de gente sentada no sofá lixando a unha e está na desgraça. Que vantagem Maria leva? Sem Deus, adianta? Com toalha bordada de ouro e prata e não sei. Adianta isso? Adianta. E é um infeliz na vida. Nada enriquece. Você está com Deus, meu filho. Isso é diferente, tá? Então Deus fala, Jesus está sempre falando conosco o tempo inteiro, mas está ouvindo? A hora que você ouvir, você entra numa paz e você tem uma autoridade, você tem força, você tem visão, você tem coragem, você sabe o que você está fazendo. E não adianta ninguém ficar falando, porque você sabe. Aí você começa a ficar uma pessoa exigente, porque você conhece a verdade, você só vê mentira ao redor. Você mas que trevas não dá. Então você fica, ai meu Deus, mas você não pode ficar brigando com os outros também. Tem que ficar quieto. Então falar Espírito Santo é um pouco difícil. Porque você vai vendo o melhor. E a cegueira dos outros não vê. Deus quer que você enxergue isso. Por exemplo, o seu bem. Você só vai conquistar as coisas maravilhosas que Deus tem para você. São riquezas infinitas. Que não acabam nunca. Isso é abundância. Você tem que ir atrás. Tem que ouvir Deus. É isso aí que ele está falando, tá? Então, se eu ouvir Deus, ele vai me preparar para o ano. Se você ouvir Deus, ele vai te preparar para esse ano, para fazer uma grande mudança, para fazer o melhor. Você vai ser melhor do que o ano passado, do que o outro, que o outro, que o outro. Só melhorando. É bom demais. Por quê? Vai tirando o fardo. Vai tirando as prisões que você vive. É horrível. É um cansaço a vida. E não é para ser cansaço. E amanhã é segunda, né, gente? Às vezes eu até esqueço se é segunda, que dia que é. E para mim não tem esse negócio de segunda, domingo. Que dia que é chato? Que dia que é peso? Ai, que dia que é muito, que dia que é pouco? Não tem. Estão acompanhando? Você tem que viver a vida. Porque Deus não está lá no calendário. Hoje é dia X, é amanhã. Não é isso não, gente. Você está vivendo. Óbvio que nós precisamos disso porque vivemos num mundo com essas coisas. Mas não é isso que me traz peso. Ai, eu não gosto da terça. Ai, terça. Gente, eu tenho um horror da segunda. Ué, mas a terça ia ser a segunda, né? Então, não tem jeito. Então, João 16, olha lá. Olha, é o máximo. Vocês estão gostando? Amém. Espero estar ajudando vocês, em nome de Jesus. Aleluia. João 16, olha aqui, isso é o máximo. Então, nós temos que ouvir o Espírito Santo. Jesus fala conosco, Deus Pai fala conosco, e é através do Espírito Santo. Então, João 16, versículo 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, essa preparação que Deus vai fazer para este ano 2026 depende de você ouvir Deus. Senão você não está preparado para nada, você está levando a vida. Está valendo? Porque ele virá, ele falou, para te dizer coisas que virão. Para você receber o que é bom e para você vencer o que não é. Olha que demais. Então não precisa ficar com esse ano, gente, esse ano. O que é isso? Deus fez esse dia abençoado, ele não fez esse dia amaldiçoado. Você está entendendo? E coisas ruins estão acontecendo no mundo, mas você é filho de Deus. Ele te protege, então você tem que estar nessa condição. É isso que ele está querendo nos ensinar aqui. Então, se ele me prepara, porque eu ouço, eu tenho condição de lidar com as coisas que vêm. Quando elas vêm, elas não me derrubam.
eu venço. Porque Ele me preparou. Tá valendo? Olha, é o máximo. Tudo tem a ver com o nosso modo de pensar, hein? Por isso que nossa mente tem que ser transformada com a palavra, renovada com a palavra e transformada. Tá? Então, Deus vai falando com você. Ele te prepara para quando as coisas, quando elas vierem, você vai saber lidar com a parte espiritual. É com a parte espiritual que você vai lidar e vai vencer. Isso é maravilhoso. Porque nós temos graça para conquistarmos tudo que nós nunca conquistamos antes. Você tem a graça. Eu ensinei mais sobre a graça ontem. Daqui a pouco nós vamos ter um volume imenso de vários ensinos sobre a graça, porque você tem que ter revelação do que é a graça. É tudo o que Jesus fez. Está na graça. Está no seu espírito. Por isso que você tem que ouvir Deus. Para você receber, não é para você levar essa vida que você é infeliz. É horrível, gente. Porque você quer ser feliz com as coisas, com as pessoas, com as situações. Não é assim que é feliz. Feliz é que é Jesus. Tem que mudar. Vida espiritual. Valeu? Então é por aí, tá? Então, o pior de tudo é as pessoas têm medo do que vai acontecer no ano 2026. A pessoa fica... Eu não sei, né? Se eu caso, se eu compro uma bicicleta, porque eu não sei como que vai ser a situação. Então, você não sabe mesmo. Então, você pode estar preparado até para receber o mal, né? Porque mal está rodando aí. Então, não é para ter medo. Jesus está falando. O Espírito Santo vem para te anunciar o que virá. Ele te ensina, ele te prepara, te dá força para você vencer. Você não acha isso o máximo? É isso aí, tá? Então, é preciso ter o desejo de ouvir o Espírito de Deus. Primeira coisa, você tem que querer. Você fica lá, a hora que você vai orar, eu preciso te ouvir, Espírito Santo. Me ensina, Ele te ensina. Tudo é Ele que ensina. Porque Jesus falou que Ele vem para guiar, para ensinar, para falar. Espírito Santo, me ensina a te ouvir. Como que é? Eu preciso perceber. Porque, eu marco bobeira toda hora, você falou, eu nem... Puxa, aquilo era você falando, eu nem segui. Bárbaro. Então, você precisa querer. E se você não quer, peça para o Espírito Santo por esse querer. Porque Ele fala e você não ouve. Ele, mais do que você, quer que você ouça. Porque é para o seu bem. Ele ama tanto que Ele quer o seu bem. Mas você precisa ouvir. Não é para você andar assim... Gente, dá até dó, viu? De ver, você já viu bêbado andando na rua assim, que nem sabe, atravessa no meio do carro, parou, não pegou, caiu outro. Gente, isso é gente que não tem vida espiritual. É a mesma coisa. Tá andando assim, nem sabe o que está rolando na vida, só falando bobagem. Nada que construa, que é de Deus, para ter segurança nessa terra onde só tem o mal. Mas dentro de nós só tem o bem no espírito. Pensa nisso. Então, veja lá Salmo 27. Olha que demais isso aqui. Ei, glória a Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, minha gente. Aleluia. Isso aqui é amor ou não? Faz favor. Essa é a fala do Espírito. Não tem outra fala, é essa. Então, Salmo 27. Versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, o coração que confia no Senhor não tem medo de nada. Você viu essa doença? Ai, cadê o negócio? Cadê a máscara? Ai, agora tem uma doença. Uai, tem tudo. Sempre teve, tá rodando. E vai ter pior e mais, você falou lá o anjo das doenças. Isso vai ler Apocalipse, você ver o que vai acontecer no período da grande tribulação, que são os 7 anos finais. Só desgraça, gente. E Deus quer isso para você? Se você nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, Ele quer isso para você? Não! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e paz, a quem temerei, a quem temerei.
Ele é minha luz, Ele é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é a minha coragem, não tem que temer nada. O Senhor é a luz da minha salvação. Ele veio com a luz para me salvar, me tirar das trevas. O teu espírito está na luz, não está nas trevas. É a carne que está nas trevas. A mente que não está renovada com a palavra, que está nas trevas, andando com o diabo. Está valendo? Então há esperança ou não? Deus está falando. Deus vem em auxílio com o povo dele. Quem crê e ama. É isso que as igrejas têm que pregar e ensinar como que anda na verdade. Como que anda no poder de Deus e no Espírito de Deus. Anunciar a verdade. Para os crentes dentro da igreja, não matar os crentes dentro da igreja, o que é isso? Com profecia falsa, maligna, doutrina errada. Tá, tenha dó, vai. Precisa gostar bem, né? De coisa errada, né, gente? É isso aí. É ser muitas trevas, ter muita fortaleza, né? Então, Ele é a força da minha vida, Ele é a minha salvação, porque é luz. Então você não vai andar igual o bêbado aí, que nem sabe que está rodando. Porque o crente que está que nem um bêbado andando na rua, não sabe o que está acontecendo, vai ser atropelado por uma situação da vida. Porque não ouve o Espírito de Deus. Quando você vier no culto, você está escutando eu pregar, fica orando em língua sem parar. Pensou você 2 horas orando em línguas aqui? Valeu, hein? Você vai começar a ouvir com o Espírito, não com a tua cabeça. Não fica com a boca fechada, não. Vai orando, orando baixinho. Treina. Você orar sem parar, a vida inteira. O Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. Salmo 56, 3. Olha isso. Salmo 56, versículo 3 diz assim, ó. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Faz favor de pôr essa palavra no teu coração. Você que vive aí morrendo de medo, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai ser. Deus é maravilhoso, você está orando, você está buscando, Ele está te guardando. Você tem que confessar a palavra. Eu confesso a palavra direto. Oro em línguas, direto. Confesso. E vejo resultado. Na minha casa, na minha família. Minhas filhas mandam, ô mãe, sabe que isso, que aquilo? Eu falei, opa, mas Deus é bom, hein? Eu falo, Deus é maravilhoso. É bem isso que eu estava orando. Elas nunca falaram nada para mim. O resultado vai. Ué, se só você está orando na sua casa está sendo salva. O que você acha? Não fica esperando os outros, não. Vai você, porque através de você, Deus salva a tua casa, tua família. Ele dá direção, porque se são outras pessoas na sua casa que tem que fazer coisa, Deus guia eles. Ué, Deus não mandou o rei da Pérsia, Ciro, reconstruir os muros de Jerusalém? Então, se a pessoa não é salva lá dentro da tua casa, Deus vai usar essa pessoa. Gente, não põe parâmetros. É Deus, é Deus. Ande você nele, com Ele. Ele faz. Tá? Até ímpio vai vir te servir. Ímpio, que não conhece Deus. Aquele que ele achar, ele vai pôr. Esse é Deus, você tem que entender isso. Se preocupe, fica tranquilo. Viva o Evangelho. Essa palavra, põe essa palavra no seu coração. Se eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Bater um medo, não, eu confio em Deus. Vou ficar orando aqui, não tem a ver. Estou com medo de nada. Você começa a orar, você começa a pôr o diabo fora e falar todos os versículos da Bíblia, que você sabe, que o Espírito Santo põe. Nem vem que não tem diabo, que está escrito. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho o sangue de Jesus que me lavou, que me santificou, me purificou. Eu sou perdoada, sou justificada. Tá bom, diabo? Cai fora. Você não tem chance aqui na minha vida. Pode largar. Some daqui. Vai mentir lá no inferno, some daqui. Eu ponho ele para correr. Ô diabo, você não vem. Não foi bem assim não, que Jesus expulsou o diabo, tá? Foi? Não, vai lá ver o jeito. Mandava o diabo calar a boca, sair e parar de chilique. Então, Salmo 125. Estão gostando? Está levantando aí o seu humor, o seu espírito?
125 versículos. Então é por isso que você veio aqui hoje, porque Deus te chamou, né? Deus chamou outras pessoas, mas elas não ouviram, elas resolveram seguir outro caminho. Mas você ouviu e veio bem hoje, porque Deus queria te presentear com esta palavra para proteger o teu ano de 2026. É só buscar esse Deus, porque quem busca Deus todo dia está abençoado. Todo santo dia. Isso é o máximo, porque cada dia você se envolve mais com Ele. Não tem como o mal acabar com a tua vida, não tem. Acaba porque larga a mão, gente. Fica sozinho, independente de Deus, Adão e Eva. Hein? Sai fora. Independente de Deus agora. Se vira com o diabo, quero ver. Você tem que ser dependente de Deus para tudo. Para tudo. Tudo que eu vou fazer daqui não sei quanto tempo, eu já entrego, eu vou orando. Eu te louvo, Senhor, pelas tuas bênçãos por essa situação. Te agradeço porque eu já estou abençoada nisso, porque o Senhor já me deu a bênção. Já está no meu espírito, a graça. Você tem que orar, minha gente. Pois acontece uma coisa, sai aí de peito aberto na rua, sai. Vai lá na favela. De noite. De peito aberto, sozinho. É isso aí, anda aí pro mundo. Pois não sabe o que vai te acontecer? Sempre imprevistos, porque tá com o peito aberto sem Deus. Tá valendo? Porque o Senhor falou sobre serpente e víbora andarás, calcarás os pés do leão e do dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Mas aquele que se uniu a ele em amor, não é com a cabeça não, relacionamento, amor, você e ele e você, todo dia. Que tipo de vida você leva? Você está com saúde, você trabalha, você ganha dinheiro, paga suas contas, e aí essa aí que você está super bem com Deus? Não. Isso aí está cheio de gente que essa vidinha aí, que tem isso, e não está bem. Está levando para o lado do diabo dia e noite. Você não. Você tem que ter relacionamento diário com Deus. Ter aquele prazer que você ama. Você só tem prazer quando você ama de estar com uma pessoa ou não. Você se alegra, você fica contente, você não sabe o que faz, porque você ama aquela pessoa. É isso aí. Você tem que se relacionar assim com Deus. Com essa alegria, com esse amor, que você recebeu Ele, porque você tem Ele em você. E Ele te acolhe. É aquele relacionamento maravilhoso. É isso que Ele quer de você. Você vai começar a ter tudo, gente. Filho privilegiado é você, se você fizer isso. O privilégio vem nisso. Olha que demais. Vai buscar o seu privilégio. Agora fica que nem o filho mais velho lá no campo, só fazendo obra, e Deus, meu pai nem me liga. Só ficou com aquele outro pecador. Ué, o outro quis relacionamento. Se arrependeu, sentou com ele, recebeu tudo. E, aliás, já tinha recebido parte da herança e gasto no pecado. O outro ficou lá, sendo bom, querendo ser bonzinho, fazendo tudo direito, mas nunca teve nada com o pai, não recebeu nada. Que tipo de vida você leva? Seu relacionamento com Deus. Está valendo isso? Há diferença. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há diferença. Então, 152, versículo 2. Como em redor... 125, credo. Eu falei 150. 125. 125. Acho que nem tem Salmo 150. Obrigado, pessoal. Foi um teste para ver se vocês estavam prestando atenção. Ninguém estava dormindo, graças a Deus. Então vamos lá. 125, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre protege. Porque Jerusalém, se você olhar o mapa lá, é só monte em volta, exatamente da cidade de Jerusalém. Esta é a proteção de Deus, o lugar alto que ela está, o Monte Sião, está lá. É a cidade de Deus, ele vai reinar lá para sempre. Ele nos coloca numa condição dessa, você é dele, propriedade exclusiva dele. Você está rodeado por ele, ele te protege. Se você tiver relacionamento com ele todos os dias, pega mais firme esse ano. Todo santo dia se entrega, busca, fala essa palavra, ora em línguas, tá? Então, ele está ao nosso redor, nos livrando do mal, justamente.
Quando ele vier, ele não vai fazer você perecer. Você vai expulsar o mal, porque ele te deu força, você tem condição, e ele sai da sua vida. É isso aí. Esse salmo é para você, tá? Fica lá, no Monte Sião. Você é o Monte Sião. E Deus ao teu redor. Porque você é o templo onde ele habita. Aleluia. Você é dele e ele é seu. Isaías 41:10. Olha isso aqui. Outra maravilha. Eu confessava, esse verbo no passado está errado, hein? Eu confessava, não, para gente, eu confesso. Eu confessava esse versículo, ei, parou por quê? Quem mandou? Isaías 41, versículo 10, olha lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a escritura que você tem que declarar. O meu Deus está comigo, ele jamais me deixará. Eu não tenho medo de nada, ele me ajuda, ele me sustenta. O Senhor me ajuda. Eu não tenho ninguém às vezes lá em casa para fazer o serviço. Senhor, manda anjo. Gente, você vai orar, está tudo limpo. Não é que eu sou maníaca de repente. Vai, vamos limpar, porque... Mas nem precisava, sabia? Está tudo limpo. Senhor, eu falo, mas obrigado, tem tanto anjo aqui. Eu nunca vi uma pessoa fazer um troço tão rápido que nem eu. Fernando levanta da mesa, vai para a sala dele, arranca tudo, 2 minutos, põe tudo na máquina, lava o que precisa, ajeita aquela pia, quando se olha, está tudo limpo. Como é que pode daquele jeito? E já leva o café. Eu falo assim, nem deu tempo dele acabar de palitar os dentes, já estou com o café lá, já arrumei a cozinha, já fiz tudo. Anjos. Se você não tiver a força de Deus, você fica enrolado o dia inteiro. E eu já tive a experiência de estar cheio de diabo, e você faz, e a sujeira está lá, a coisa feia. Está tudo feio, está tudo horrível, nem parece limpeza. A coisa não anda, já não viu isso? Diabo. Não, isso não está lá não, na minha casa. E quando eu estou sozinho, melhor, né? Porque não tem interferência de outros, né? Que vem com os diabos deles lá dentro de casa. Mas eu amarro e vou aguentando, né? Porque tudo sozinho não dá, porque eu quero mais tempo com Deus, amém? Tá valendo? É porque você não anda com Deus. Ele ajuda você. Está escrito, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Ajuda no quê? No que você precisar. No que você precisar. E olha, eu sirvo mesmo, põe tudo nas travessas. Não tem nada de panelão, coisa arada. Eu ponho uma mesa certinho. Já deixo sobremesa, tudo com as tacinhas, tudo. Já deixo a bandeja com as xícaras. Já vou fazer o café. Igual. Não estou precisando de ninguém. É bom para eu poder ter mais tempo para Deus. Mas não é porque eu estou sozinha que eu não vou fazer. Vocês estão acompanhando? Você não tem vida quando você não quer fazer nada. É isso aí. Deus te dá vida. Você fica sentado lá. Deus que me deixa. Está com muito fardo. Para não falar outras coisas. Para não te ofender, que eu não quero, não é o caso. Tá valendo? O pessoal chega em casa, aquelas trombas de elefante lá, tá todo mundo com ódio, com raiva. Não dá, gente, que é isso? Então, esta palavra aqui, você tem que declarar essas escrituras aqui. Para você. Há uma fortaleza de anjos ao redor daqueles que temem o Senhor. E eu confesso isso, obrigado por esse monte de anjos que está aqui dentro da minha casa. Glória a Deus, eu até sinto a presença deles. Obrigada, Senhor. E tem mesmo, eu te louvo que eu estou rodeado de anjos. Por isso, diabo, cai fora. Aqui você não fica. Vai sumindo. É assim que eu vivo, gente. Eu não estou pregando uma coisa de cabeça, é vivência. Isso é vida. Isaías 55:9. Olha só isso aqui. Outra palavra maravilhosa que Deus fala. 55, versículo 9, Isaías. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, às vezes, Deus está fazendo as coisas em nossas vidas, mas com a nossa mente nós não estamos entendendo o que Ele está fazendo. Porque Ele está ajeitando coisas, porque o pensamento dele é mais alto do que o nosso. O caminho dele é diferente do nosso. Então, ele está agindo para nos ajustar a ele,
o plano dele. E a mente não entende. Por isso que você não pode desanimar. Você tem que ficar firme. Porque ele está te dando força para você perseverar. Porque ele está resolvendo a situação para você. Mesmo que você não entenda. Porque Jesus é como... Ele é assim, o maior jogador de xadrez do universo. O tabuleiro é dele. É a tua vida, é esse mundo e tudo mais. E ele sabe mover a última peça para te dar a vitória. Tá? Golpe de mestre, é o nosso Deus. Então, ele olhando para esse tabuleiro, que é a tua vida, ele sabe aonde que ele tem que ajeitar. Não, por que mexeu essa peça? Não, minha mente não entendeu, mas no final ela era a peça-chave. Coisas que precisam serem feitas, mudadas na sua vida. Por isso que ele está dizendo, os meus pensamentos são mais altos. Você não está entendendo, não é a hora de você entender, porque você vai atrapalhar o plano. Tem horas que não é para nós entendermos tudo, ele não dá o plano exato. Do jeito que ele vê o tabuleiro da nossa vida, ele não mostra tudo para nós, porque nós, com a mente, nós vamos querer fazer. Não é. Você tem que esperar ele estar te conduzindo. Você tem a voz dele, a palavra, as promessas, a presença dele para você seguir e fazendo o que ele está dizendo, ele te dá força. Ele te orienta, ele te guia e no final ele vem com essas mudanças que nós não entendíamos antes, mas foi tudo que resolveu a nossa vida, como ele foi nos conduzindo, tá? Então ele está agindo o plano dele na sua vida. É bem assim. Você tem que ter paciência, porque ele está resolvendo coisas na sua vida. Você. É o máximo. Romanos 8, 28. Agora olha isso. Tá valendo, gente? Amém. Vocês estão ficando com vontade de orar? De buscar Deus? Romanos. Vamos lá, hein? Romanos 8. E olha só o versículo 28. Sabemos que todas as coisas, é bem dentro disso que eu estou falando, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo concorre para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Não é com a cabeça. Amar a Deus é estar em comunhão com Ele, viver esse amor. Você e ele e você, e o amor dele extravasar através de você. Então, tudo concorre para o seu bem. Ele está operando o bem se você ama a Deus. Não é de cabeça, não é de fala, é de relacionamento. Eu já trouxe esse ensino aqui, ok? Então, tudo ele está alinhando. Porque você tem que se ajustar a isso que ele está fazendo. Porque se você foi chamado para Deus, existe um propósito de Deus na sua vida. Olha aqui. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado e você ama Deus, ele vai fazer tudo para o seu bem. Eu nem sei se eu fui chamado. Você por acaso ficou orando, você está buscando Deus? Tem gente que é chamado por Deus no ventre da mãe. Como a gente viu aqui, Jeremias, etc. E tem muitas pessoas que já nascem assim. Outras pessoas vão orando e são chamados nesse meio tempo. Então é por aí. Porque você, que nem o Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A pessoa nem quer saber. Nem quer saber. Então, mas se você mostra interesse, Deus vai te chamando. Agora você nem quer saber. Se você é chamado, tudo vai concorrer para o seu bem. Ele vai fazer só o bem na tua vida. Isso quer dizer, se você começar a buscá-lo, você vai querer esse Deus, aí pronto, ele começa a te chamar e começa a fazer o bem na tua vida. Vai depender muito de você, porque Deus não exclui. Tá valendo? Então é isso aí. Então vamos ver agora, 2 Timóteo agora. Vê isso aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim... É o que eu disse, está escrito aqui, é bom mostrar. Porque Deus, versículo 7, de 2 Timóteo capítulo 1, não nos tem dado espírito de covardia, que é medo, mas de poder, de amor, moderação, quer dizer, mente sã da doutrina. Então Deus nunca deu espírito de medo para nós. Nós precisamos
ter medo de nada e nem ficar preocupado nada, porque Deus falou, não se preocupe. Você vai ficar sem a preocupação quando você entra na presença dele. É lá que o seu espírito é vivificado, tudo que Deus é em você, e vai acalmar a sua mente. O seu pânico, o seu pavor, a sua preocupação, o seu medo, a incerteza, as dúvidas, a incredulidade. Quando você entra na presença dele. Por isso que não é só ficar fazendo oração da cabeça. Tá valendo, gente? Vocês estão acompanhando? Ele nos deu um espírito de força, tá? Por quê? Deus só age na nossa vida de acordo com o plano dele para a nossa vida. Você tem que saber qual é o plano dele para a sua vida. Se lá por acaso se interessou que tem um plano de Deus para a sua vida, e você está fazendo o que você quer. Porque se você for buscar Deus e falar, escuta, o senhor tem um plano para mim? Me mostra. Começa a orar em cima disso. Aí ele vai te abençoar. Porque você vai começar a dar os passos no plano dele para você. É bárbaro isso. Foi bem isso que ele fez para mim. Ele faz, é o que ele está fazendo. Salmo 32, vamos lá. Salmo 32. Quando eu ouvi dizer que Deus tinha um plano para mim, porque lá na igreja católica nunca ninguém falou de Deus ter plano para os outros, não. Imagina. Então, Deus tem um plano para mim. Nossa, gente, eu rolei no chão, falei, Jesus, todo dia, Pai Celeste, o Senhor tem um plano para mim. Qual é isso? Eu fiquei doida, eu quero saber. É isso aí. Então, ele foi operando. Então, Salmo 32, vamos ver aqui o versículo 8. Olha o que Deus está dizendo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Essa escritura é para você também. Faz favor. Escreve no papel, vai lendo, até isso entrar dentro de você. Ele está dizendo que vai te instruir, vai te ensinar, mostrar o caminho, tá? Ele vai te guiar, aqui ele está dizendo, às vistas dele. Sabe, você entende? Quando você está ensinando uma criança, a criança está sob as suas vistas. Você está falando, é para lá, faz assim. Você está no parquinho, você está vendo. Vai naquele. É isso aí. Está entendendo? Ele vai te ensinar. Mas como é que você não está escutando nada para ele te ensinar? Como é o seu relacionamento com ele? É só relacionamento religioso da cabeça? Não, ele é Deus, o seu Pai. O Espírito Santo está aí para te instruir, te guiar, falar para você o que é a vida. A vida não é isso não, que vocês estão vendo por aí. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a isso. Isso é temporário. Então nós já temos que aprender como que é essa vida eterna, que já é agora eterna. Não vai ser lá no céu, já é. Então, ele está dizendo que vai nos instruir, vai nos ensinar, vai nos guiar, mas ele vai estar vendo. Igual você leva a criança no parque e diz, vai brincar lá. Você está vendo o que a criança está fazendo. Ele vai ver, ele está vendo o que você está fazendo. Você não está sozinho. Olha que demais. Ele está junto para você fazer. Vai buscar esse Deus. Ele é real, é uma pessoa viva, real, que se relaciona. Agora o Salmo 37, ó aqui. Versículo, vamos ver, versículo 23. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom. Lembra do tesouro bom? É o que você está pondo de Deus dentro de você. Então esse ele firma os passos. Não que tem o tesouro ruim no coração. Qual é o tesouro ruim? É aquele que só vive nas coisas do mundo. Fora da palavra. Então, se você começar a usar a palavra, falar, orar em línguas, se submeter à palavra, pensar nesta palavra, meditar, então esse é o homem do coração bom. Então, esse homem do coração bom, diz aqui, ele firma os passos e no seu caminho se compraz. Então, ele vai pôr em ordem, esse homem do coração bom, Deus vai pôr em ordem os passos desse homem. Ou seja, nós. Que antes nós andávamos no passo errado. Fora do ritmo de Deus. Antes nós andávamos nas nossas vãs maneiras de viver, da corrupção desse mundo, da nossa carne, dos desejos carnais. Éramos cegos. Agora que nascemos de novo, não é para continuar nisso, nós já vimos. Despojar esse homem velho.
O Senhor diz que o homem do coração bom, ele guia os passos. Ele tem condição de fazer isso. Então você tem que mudar o seu coração. Você tem que pôr essa palavra dentro de você, estudando, meditando, falando. Você tem que falar as escrituras. Orar em línguas, e muito, e muito, e muito. Louvar o Senhor. Então ele vai pôr em ordem o que está fora de ordem, de ritmo. Pensa nisso. Porque você vai enxergar os passos da sua vida que estão em desordem com a visão de Deus, com o que Ele é. Ele vai pôr você junto dele. Olha isso. Ah, faz favor. Por isso que não dá certo as coisas. Porque você faz com a tua força. Você está para cá. Deus está aqui. Você vai ter que vir, Ele vai pôr em ordem. É o que Ele anda fazendo comigo, desde que eu nasci de novo. Pondo em ordem a minha vida. E demora. Por quê? Porque é osso duro de roer. Nós não somos fáceis, não. A nossa mente precisa muito trabalho, é nós que temos que trabalhar com ela. E Deus vem, Deus vem. Mas Ele é paciencioso. Salmo 119, 105, tá? Continuação disso aqui, ó. Quer ver? Salmo 119, versículo 119, versículo 105. Ele diz assim, olha, então como que ele vai firmar os passos? É com a palavra, tá? No seu coração. Seu coração é que tem que mudar. Você quer saber? No português, bem claro, você tem que largar a mão de ser tititi, tatatá. Sabe? Muita coisinha fora de Deus. Você tem que se encaixar com o que Deus é. Tá valendo? Para de ficar usando a tua cabeça de antes, de sempre, do modo que você foi criado, onde você estudou, onde você frequentou, quem foram seus amigos, quem foi... Para! Isso não serve para andar com Deus. Esquece. O seu coração tem que mudar. Nós já falei, onde é o coração? Tá? Então o nosso coração, ele está grudado com o nosso espírito, parte dele. Então, é lá que nós vamos decidir se nós vamos andar com Deus ou não. Então, o que está errado ali, Deus vai ter que corrigir os passos. Mas é com a palavra. Por isso que eu tenho que pôr a palavra lá dentro. Você já viu o crente estudar a palavra? Não, nós estamos fazendo estudo bíblico. Mas que estudo que é esse? Que raio de estudo é esse? A cada um fala o que quer da cabeça. Eu nunca fui, mas Deus me livre. Nem vou, nem me chame. Porque se eu chegar lá com um ensino desse, cai todo mundo morto lá na hora. Porque nem aguenta isso. É tantas trevas que não aguenta a verdade. E coisa que não muda a vida. Esta palavra é vida. Ela é viva. O Espírito Santo vivifica no seu espírito. Faz vida. Você muda o modo de viver, o modo de pensar, o modo de agir, etc. É maravilhoso. Então, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele diz que vai endireitar o nosso passo. Os passos estão nos pés. Então essa luz, essa lâmpada é a palavra para endireitar o passo. Que eu estou pensando tudo errado, meu modo de viver. Eu ponho ênfase em coisas na minha vida que não pertencem a Deus. Estou de bobeira parado lá. E falando um versículo aqui e outro ali, não tem nada a ver. Perdendo tempo. E ó, 2026, hein? Jesus está chegando. Vamos aprumar o passo. Apruma o passo aí esse ano. Vamos lá, gente. Aqui não tem negócio de inteligente, burro, nada disso. Aqui é espírito. Você tem um espírito nascido de novo. É isso que você precisa. Você nasceu de novo, você aceitou Jesus, o seu espírito tem a natureza de Deus. É o mesmo espírito de Jesus Cristo. Unido, junto, formou um. Então, ele pode garantir a mudança desses passos, porque a palavra dele é luz, ilumina o seu caminho. Vai tirar as coisas erradas da tua vida. Porque, gente, ó, nós somos teimosos. Pelo amor de Deus. O Fernando fala para mim 100 vezes por dia. Ana Maria, você é teimosa. Ainda mais agora. Eu falo, não, o certo é esse, não adianta. Eu não vou fazer isso, não vou. Mas tem uma teimosia que é santa, cara. Você tem que entrar nessa. Porque, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Essa teimosia vale, porque Deus vai fazer. Então,
Então é isso que irrita o diabo. E o Fernando, você é teimosa. Eu falo assim, eu sou mesmo, pronto. Mas porque eu estou seguindo isso. O diabo quer ver se eu, não, então eu não posso fazer isso. É que não pode, sai fora, diabo. Ele vai usar qualquer voz para te intimidar, mas ele não tem força. Se você tiver nessa palavra, ela é maior, está dentro de você. Está valendo isso? Ô, gente, antes tarde do que nunca, tá no tempo ainda. Vamos andando, tá? Então você vai enxergar o caminho, gente, que você não está enxergando hoje. Você vai enxergar, é esse o caminho e ponto final. Não é o máximo isso? O que Deus quer, como que é. Eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso. Valeu? Vocês estão entendendo? E você faz com prazer. Por mais que seja difícil, porque está te ajustando, você faz com prazer porque você sabe, porque você enxergou. Você enxergou. Você não vai pôr o pé na lama, cara. Você não vai pôr o pé no buraco. Você enxergou. É o máximo isso. Isso é vida. Então, isso aqui é para se preparar para o ano 2026. Não tem pregação melhor ou uma profecia melhor do que essa. O que você quer? Essa é de Deus. Então, Provérbios 3. Estamos acabando, tá? Provérbios 3. Vamos ver os versículos que vocês conhecem também, mas é fenomenal isso aqui, tá? 5, versículo 5. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor então, gente, de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, com a tua cabeça. Não ande com a tua cabeça, anda com Deus, confia nele. Agora, você vai determinar, não, esse ano eu vou andar com Deus e acabou. Ele vai aprumar minha vida. Eu não quero mais esse tipo. Eu quero ter certeza. Você não pode jogar no escuro. Jogar no escuro é perder. Você não vai acertar no escuro. Não é? Então não jogue no escuro esse ano. Você tem que saber o que Deus quer, como você tem que fazer. Para endireitar a sua vida. Que é bem isso que ele está falando. Confia de todo o teu coração no Senhor. Essa é a promessa dele. E não te estribes, não anda na tua cabeça. Porque ele vai arrumar a sua vida. Olha, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então tem que confiar no Senhor, não seguir a tua cabeça, porque ele vai endireitar a sua vida espiritual. Você andar nela, ele vai, é isso aí. Porque até então era vida carnal. Você não tem que se comparar com ninguém, gente, não existe isso. Comparar é só com Jesus Cristo. Ele é o modelo. É a ele que nós nos comparamos, temos que nos comparar, tá? Então, se você não entende ainda, tua mente não chegou lá no que Deus está fazendo, reconheça que Deus tem o conhecimento de tudo e que Ele está agindo em você. Não fique aflito, mas tenha um relacionamento com Ele quando você sentar de amor por Ele, com Ele, nesse amor, nesse relacionamento, você vai se sentir bem, ficar com Ele. Você já não se sentiu bem na oração? Quando você vai, então é isso, hein, gente? Já sentiu isso quando você vai orar? É isso que você tem que fazer, quando você for orar. É este o relacionamento. E Ele está endireitando a sua vida, porque você está lá se entregando, isso é entrega. Não é falar, eu me entrego, bicho, tá cheio de gente falando. Entreguei tudo a Deus, mas tá para cá? Como é que você entregou tudo para Deus? Tinha que estar aqui, ó. Tá? Então, aí você vai ver Deus nos teus caminhos. Ele está nos teus caminhos, porque nada está sendo destruído na sua vida. Ninguém entende quem não está no Espírito. E daí? Você não precisa de entendimento dos outros. Você que tem que entender o que Deus está fazendo. Mas que não está indo para o buraco, não está, não. Está só na segurança de Deus. Está no voo cruzeiro. Deus está comandando. E você está...
Pondo fora o que é do diabo, que você tem autoridade em nome de Jesus. A palavra está dentro de você. Você enxerga no espírito. É duro o crente que não enxerga no espírito. Não sabe se está andando para frente, para trás, para o lado. Está que nem o bêbado. Põe o pé no buraco e nem sabe depois. Deus não vai fazer nada. Isso é você que tem que se ajeitar. Você que tem que estar com ele. Porque ele vai te fazer enxergar. Você tem que mudar isso aí na tua vida, voando. Para você viver bem, na abundância de Deus, tá? E aqui, no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai direcionar o teu caminho totalmente. Dentro da visão dele, nele. Ah, gente, meu Senhor, é isso. Vocês estão já buscando isso. Agora, gente, fiquem firmes. Nem para a direita, nem para a esquerda, com a tua cabeça. Só se ele direcionar. Mas você fica firme nessa busca, porque você vai crescer espiritualmente. Você vai começar a ser maduro espiritual, sabendo o que está acontecendo no espírito. E ele guiando a sua vida. Só para o bem. Só para te dar o bem. Não para acabar com você. Porque Deus não acaba com nada. Isaías 30, olha lá, isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Então, ele vai endireitar? Como é que vai ser isso? Isaías, capítulo 30. Demais, isso aqui. Capítulo 30, versículo 21. 1, 2, 3, achou? Rápido. Você viu como que eu sou? Coitado, Fernando. Vamos, até a Glória, a minha neta, que a gente está lá, vamos, porque a Marta é assim, que nem eu. Ela, pronto, gente, já estamos saindo, ela já está abrindo as portas e tem que segurar o cachorro, senão ele sai correndo, é aquele rolo. E o Fernando ainda está pegando alguma coisa. Mas sem a menina, vamos, Fernando, vamos. Aí a menina, Fernando, vamos, Fernando. Já estamos lá na rua. É isso aí, gente, porque é assim que quem anda com Deus, sabia? Não é dormindo, não, é na atividade. É a força de Deus, é o poder de Deus. Mas escuta, cada um no seu, hein? Pelo amor de Deus, gente, isso é o meu jeito. Mas você tem o seu jeito, tranquilo, Deus age do mesmo jeito e você prospera, você anda na abundância, na glória, no poder, em tudo que Deus é. Glória a Jesus. E Ele acerta e ajusta você dentro dele. Maravilhoso. Então, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Tá? Então, quando nós andamos para a direita ou para a esquerda, isso quer dizer que os nossos ouvidos estão abertos porque ouvimos Deus falar. É porque aqui ele fez assim, ó, quando desviares, mas gente, você está errado isso. É quando você andar. Quando você for para a direita ou para a esquerda, Deus está te guiando, porque você ouviu uma palavra no seu coração, dizendo para onde que você tem que ir. Você vai saber. Tipo, não, hoje não é para eu fazer isso e acabou. É uma coisa que eu sempre, não, hoje não vou, acabou. Porque no começo, antes de eu fazer as minhas compras nesta regra que Deus me ensinou, vai de quarta-feira no mercado e ponto, porque meio da semana você resolve tudo. Então, eu já tinha que saber se vinha visita, se tem que comprar mais isso, que só vou uma vez no mercado, eu não fico rodando no mercado. Você vai 80 vezes, isso é problema seu. Eu só vou uma, Deus me ensinou isso e dá super certo. Aí, nessa condição, Deus foi acertando a minha vida, tipo assim, para eu não ficar cansada, porque às vezes você está além da sua força para uma agenda lotada. Até isso Deus quer comandar e guiar você. Então aconteceu 1000, aí hoje eu tenho que isso, eu tenho que fazer aquilo, mas depois eu tenho, aquilo começar, me dava ansiedade. Você já teve isso? Então, quando eu ia orar, Deus falou, você não precisa fazer nada disso hoje. Pronto, eu cancelo tudo. Se não é coisa de extrema responsabilidade, coisa que tem que acontecer. Estão acompanhando? Então, Deus guia você, Ele tira o seu estresse. Isso daí é doença. Agenda superlotada, você tem que fazer tudo. Não. Então, eu não assumo 1000 compromissos. Eu tenho aquelas obrigações e não gosto de ficar enfiando coisa lá, não. Eu vou ver se eu estou em condição ou não, se é para eu ir ou não. Porque se Deus me toca que sim,
Ele me dá a graça, eu fico bem. Porque se eu vou sozinha, depois eu fico esbudegada, não aguento. Então é isso aí que é andar com Deus. Você tem parâmetros. Você não faz nada além do que Deus não te guiou. Isso é maravilhoso, tá? Então, é isso que ele está dizendo, que nós vamos ouvir uma voz nos dando a direção. Para onde que eu tenho que ir? Como que eu tenho que fazer? Ai, mas eu não... É porque você não está acostumado a ouvir Deus, porque Ele está falando. Então, você tem que ficar mais tempo com Deus para você saber o que você tem que fazer. Tá valendo? Coisas do seu dia a dia. Não é só para o ministério, mas do seu dia a dia. Entende isso? O que você tem que fazer? Como que você tem que fazer? Ele vai te dar a direção. É isso que ele está dizendo aqui. Será que está certo eu fazer isso? Agora, eu não sei. Ué, mas você não está num relacionamento bom com Deus porque você não ouviu. Você tem que ficar mais tempo orando. Ele vai falar, é isso que ele quer. Agora, em cima da hora, nunca ouviu Deus, nunca esperou em Deus, já quer uma decisão. Dá para você ver para mim? Não, eu não sou Espírito Santo. Ele não vai falar para mim o que é para você fazer. Isso nunca, isso não existe. Ele pode orientar, não é melhor você orar mais assim. É isso que a pessoa odeia, porque ela está acostumada com as outras pessoas darem direção, que não é certo. Não é assim que anda com Deus. Tá? Então, se você precisa tomar uma decisão, resolver um caso, vai orando. Como que é? Todo dia você vai ter a direção. E Gálatas 5:25, olha aqui. É hoje bastante escrituras para ajudar bem nesta decisão, e nós vamos acabar no próximo versículo. Então, Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer isso? Se Deus nos guia para ir para uma direção, é para ir. Você tem que saber. Você começa, gente, prestar atenção nisso. Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, me abençoa o meu dia, como que eu tenho que fazer? Ou sei lá, dia X. Você começa, me orienta, me guia. Então, isso aí que é andar no Espírito. Mesmo que você não goste, que Deus diz para você fazer isso, você tem que seguir o que Deus diz. Porque se você seguir outra direção, aí você não está no Espírito. Você está na carne. Não é o que ele está dizendo aqui. Porque se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, para você andar com o Senhor, você tem que seguir a direção dele. Senão você não anda com o Senhor, você anda com você. Ou com o diabo, né? Obviamente. Tá, gente? Eu decidi fazer isso, sei lá. Mas você nem pediu orientação, nunca vai ser bom, não vai dar certo. Então, para andar com o Senhor, tem que seguir a direção. Para ter vitória na vida, né? E estar aonde o Senhor está. Por isso que eu digo, eu não vou fazer coisa se Deus não vai comigo. Eu já aprendi isso há muitos anos. Uns 30 anos já. Eu não faço coisa além do que eu posso. Nem bem que não tem. Porque Deus falou, não é para você sair pregando por aí. Já faz anos. Porque Ele está me poupando, é o quanto que eu aguento. É para ser isso aqui. Olha que maravilha. Glória a Deus, gente. Se fosse para ser de outra coisa, Ele ia me dar a graça, eu ia fazer. Mas não é a visão dele. Então eu sou diferente. É lógico que Ele não faz padrão. Nós não somos iguais. No Espírito, sim, mas não na nossa jeito. Cada um é um, tem uma identidade assim, pessoal. Então, Salmo 91, nós vamos encerrar aqui agora. Então, eu tenho que eu tenho que estar onde Deus está. Se Ele me mandar ir para cá ou para lá, é aí que eu tenho que ir. Então, Ele está lá, tá certo? Não é copiar os outros e querer fazer o que os outros fazem, porque Deus não vai estar lá. Você tem que saber o que Deus quer. Então, o Salmo 91, gente, isso é o máximo, esse Salmo. Porque aqui tem promessas, é só promessa. Profecia de Deus, esse Salmo 91, que
Os religiosos deixam aberto com as poeiras lá, né, gente? Até com as aranhas. Não é o caso, isso tem que estar no teu coração, para você viver, porque são promessas de vida com abundância, segurança. Salmo 91. São maravilhosas. Agora, só que essas promessas do Salmo 91 só estão na vida do cristão que está debaixo do Altíssimo, da proteção do Altíssimo. Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, aquele que está na sombra do Deus Todo-Poderoso, é esse que tem estas promessas fluindo na vida. Se você quer as promessas desse salmo na sua vida, viva na sombra do Deus Todo-Poderoso. Como que é isso? Bom, se eu quiser que a minha sombra... Vocês estão vendo minha sombra? Deixa eu ver, acho que eu vou vir aqui embaixo. E agora? Vai ter que mudar a câmera. Ó, aqui, ó. Vocês vão ver aqui? Dá para ver minha sombra? Aqui? Estão vendo minha sombra aqui no chão? Então, se você quiser andar na minha sombra... Olha, a minha sombra está aqui. Se você quiser andar na minha sombra, você vai ter que ficar muito perto de mim, ou não? Sim. Você vai ter que ficar aqui assim, ó, em mim, você vai ficar na minha sombra. Mas eu mudei. Se eu mudar, você tem que vir também. É isso que o Salmo 91 está dizendo. Obrigada. Entendeu isso? Você tem que estar próximo de Deus, na sombra dele, para você receber toda esta promessa, não só desse salmo, mas de todas as promessas que ele fez aqui, para você estar abençoado neste ano de 2026, quando vierem as notícias, as situações, não serão coisas ruins que vão acabar com a sua vida, mas vão te abençoar, porque aquele que é pego distraído, que está sem estar alerta, nesta sombra, vão sofrer coisas ruins, porque sempre vem surpresas boas e ruins. Mas nós estamos nesta condição de vivermos na sombra do Altíssimo, ele nos protege, ele nos guarda, tá? Então é assim que funciona. Se nós queremos bênçãos, temos que viver debaixo das sombras do Onipotente. Temos que estar na pessoa dele. Você tem que estar na pessoa de Deus. É isso que é a sombra do Onipotente. É a palavra. É tudo que eu ensinei aqui hoje. Ó, você vai ter que orar muito em línguas ou não? Porque isso não é nada intelectual, você já tentou e não resolveu nada. Você fica aí, no mundo, por conceito do mundo. Não é por aí. Você tem que orar em línguas para você entrar nesta palavra de Deus que é espiritual. Ela não é intelectual, você tem que entender isso. E o teu espírito recebe muito bem isso, tá? Então, Jesus falou lá em João capítulo 10, que as ovelhas dele conhecem a voz dele e ouvem a voz dele e seguem ele. Mas as ovelhas dele não conhecem a voz do estranho e nem seguem. Você vai ter esse discernimento de espírito, saber quando é a voz do inimigo, quando é a voz do estranho, quando é a voz da religião, você vai saber a voz de Jesus Cristo. E você vai ter certeza e segurança. Ninguém precisa te falar. O próprio Espírito habita em você. E ele que vai te ensinar isso tudo. Então, qual que é a nossa tarefa? É seguir os passos do pastor. Você tem que estar junto dele, seguir ele, e a tua vida está abençoada em 2026, em nome de Jesus. E nós temos também hoje a visita da Maria Lúcia, que veio da Praia Grande com a filha e o genro, e ela já frequentou muito as nossas reuniões aqui, quando eram nas casas, há uns 20 anos atrás, 25, há bastante tempo. E ela mora na Praia Grande, mas ela nunca se desligou do ensino e tal. Mas agora ela acompanha lá pelos vídeos, né? E eles vieram hoje nos visitar, graças a Deus, foi um reencontro maravilhoso. E nós louvamos o Senhor por todas as pessoas que estão acompanhando online. E pela sua visita, se você quiser algum dia estar aqui conosco, seja muito bem-vindo, que é um prazer, né? Nós temos os irmãos
fisicamente. É muito bom quando a gente se reencontra fisicamente, é muito bom. E eu sei que foi um momento de paz, de glória, de alegria para nós termos esse reencontro depois de tanto tempo, em nome de Jesus. Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso, com a tua graça, ó Deus nosso Pai, nós te louvamos pelas bênçãos que foram liberadas aqui hoje, através da tua palavra que veio, com a tua palavra diz glória, de vitória, de sucesso, de conquistas, para todos que ouviram a sua voz, a tua palavra. Este ano você promete, Senhor, surpresas boas para quem te segue, para aquele que ouve a tua voz. Então eu agradeço esta bondade, esta misericórdia, que vem da tua graça, ó Pai, abençoar o teu povo, para que ninguém pereça, mas para que todos sejam vitoriosos em Cristo Jesus, não só os que estão presentes fisicamente, mas todos que estão em casa, online, estão unidos, a unção é a mesma. Nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos por você estar ao nosso redor, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. Você nos protege agora, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Nós, como os teus filhos, nós temos então todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem juntos, amém, aleluia, glória a Deus, uma boa semana, um ano abençoado, que é o que Deus deseja para todos. E eu conto com vocês sempre aqui, sejam muito bem-vindos e até o próximo culto, que vai ser de poder. Amém? Glória a Deus, aleluia.